Olá, seja bem-vindo ao nosso seminário sobre candidíase. Meu nome é Yasmin e hoje eu e meu grupo vamos abordar diversos aspectos dessa condição que afeta muitas pessoas. Nosso objetivo é informar e esclarecer dúvidas sobre a candidíase. Menina, você sabe o que é candidíase? Então deixa eu explicar para você. Olá, eu sou Jefferson e vamos falar sobre a estrutura e morfologia da Candida albicans, um fungo oportunista que pode causar infecções no corpo todo. A Candida albicans ela é um micro-organismo importante, pois pode causar doenças em algumas pessoas com sistema imunológico fraco. E conhecer sua estrutura e morfologia é fundamental para a sua identificação e o tratamento correto dela. A estrutura celular da Candida tem algumas estruturas. Primeiro a gente tem a parede celular, que ela é rígida e protetora, composta por quitina, algumas monoproteínas e glucanos, a membrana plasmática, que controla a entrada e a saída de substâncias da célula, o citoplasma, que contém organelas que realizam as funções celulares, o núcleo, onde armazena o material genético da célula, e as principais organelas do citoplasma são o retículo endoplasmático, que produz as proteínas e transporta as moléculas, o complexo de Golgi, que processa e secreta proteínas e polissacarídeos, as mitocôndrias, que geram energia para a célula, os vacúolos, que armazenam nutrientes e realizam a autofagia. A Candida albicans apresenta o dimorfismo, ou seja, ela pode existir de duas formas. A forma de levedura são células ovais, redondas, com 5 a 10 micrômetros de diâmetro e se reproduzem por brotamento. E ela tem uma forma de hifa, um filamento longo, ramificado, de 2 a 5 micrômetros de diâmetro também. Elas crescem de forma invasiva e se reproduzem por fragmentação. Alguns fatores que induzem a transição da levedura para a hifa são o pH ácido, encontrado nos locais de infecção, a presença de soro, normalmente no sangue e em outros fluidos corporais, e a temperatura ideal. Temperatura ideal sempre vai ser um fator para ela trocar de forma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estarei falando a minha parte do seminário e eu irei falar da fisiopatologia das Candida albicans. Bom, recapitulando, Candida albicans é um fungo oportunista dimórfico. Ele pode existir sobre a forma de levedura unicelular, sobre a forma de pseudorrifa, que é um dos fatores chaves para a virulência dele e para a adesão nas células. Mas primeiro a gente tem que lembrar onde ele vive no nosso corpo. Ele faz parte da nossa microbiota, ele habita principalmente áreas como o trato gastrointestinal, o trato genito-urinário e debaixo das unhas e algumas partes da pele. Ele vive lá de forma comensal, ou seja, ele não é patogênico. O que define se ele irá ser patogênico é um desequilíbrio na flora ou na microbiota normal, que vai fazer que ele seja virulento. E os fatores da fisiopatologia são vários. Um deles é a adesão e a colonização. Quando o fungo ele tem contato com o tecido epitelial, ele consegue facilmente aderir a algumas proteínas de adesão e consegue se fixar ali nas mucosas com auxílio dessas proteínas. Um dos outros mecanismos é a mudança morfológica. Ele consegue, como eu disse, ele é dimórfico, ele consegue existir em duas formas, na forma unicelular e na forma de pseudorrifa, na parte micelial. Por ele se transformar em micélio, ele consegue facilmente penetrar a célula, causando dano aos tecidos epiteliais e assim se proliferando. Outro mecanismo é a formação de biofilme, por exemplo, na candidíase invasiva, quando o fungo ele consegue atravessar e chegar na corrente sanguínea. Lá, ele irá se fixar e começar a produzir biofilme. E o que é biofilme? Biofilme é uma comunidade inteira de micro-organismos, no caso, bactérias e fungos. E elas contribuem para o aumento da resistência de micro-organismos e também ajuda a proliferar a patogeneidade. Um outro mecanismo é a produção de enzimas hidrolíticas.
Ela produz enzimas que conseguem facilmente degradar alguns componentes celulares. No caso, seriam as fosfolipases, as lipases e as proteases. As fosfolipases, ela consegue degradar os fosfolipídios, as proteases, as proteínas, as lipases e os lipídios. Outros mecanismos é evasão imunológica. A Cândida, ela consegue meio que mudar algumas partes fisiológicas dela, como criar mecanismos de detecção e destruição, como mudar sua membrana celular para escapar da fagocitose e inibir a ativação de algumas células imunes. Outros fatores que contribuem para a patogenidade da Candida albicans é o fato da imunossupressão. Quando a pessoa está passando por um tratamento com antibióticos, tratamento contra HIV e AIDS, alterações hormonais, que fazem com que o sistema imune não funcione da maneira que ele deveria funcionar. Isso meio que contribui para a invasão contínua e para a patogenidade das Candida albicans, gerando a resposta inflamatória, que vai fazer com que aquelas células produzam citocinas inflamatórias, que causam sintomas como vermelhidão, coceira, secreção, e que causam problemas à vida no geral. E é isso. As infecções oportunistas causadas pelo gênero Candida podem ser classificadas em dois tipos, dependendo do comprometimento tecidual. Elas podem ser caracterizadas como superficiais ou invasivas. A candidíase superficial ela é um termo genérico para classificar micoses que podem afetar a unha, a pele e também a mucosa do paciente. A candidíase invasiva ela é a forma mais grave da infecção, que é quando a levedura ela consegue se disseminar pela corrente sanguínea. Esse fenômeno ele é nomeado de candidemia. A candidemia, conforme ela vai se agravando, ela pode desencadear a candidíase invasiva, que se caracteriza por uma infecção nos órgãos internos, como, por exemplo, o coração, o fígado, os olhos. Em alguns casos muito raros e graves, ela também pode acometer os ossos. Em 1963, eram conhecidas apenas 5 espécies de Cândida causadoras de doenças em humanos. Hoje, nós sabemos que esse gênero é constituído de aproximadamente 200 diferentes espécies de leveduras, entre as quais 40 já foram associadas a infecções fúngicas. Nós iremos focar em 5 espécies de Cândida que nós consideramos as principais e as mais relevantes, sendo elas a Cândida albicans, a Cândida parapsilosis, a Cândida tropicalis, a glabrata e também a cruza. A Cândida albicans é um fungo dimórfico que pode apresentar a forma de leveduras ou também de filamentos, podendo ainda assumir a forma de pseudohifas, que são as células mais alongadas e também agrupadas. Entre as espécies que compõem o gênero, a Cândida albicans ela apresenta maior relevância em função de sua taxa de prevalência em condições de normalidade e também de doença. Essa levedura ela está amplamente distribuída na natureza, ocupando diversos habitats, ao contrário das outras espécies do gênero, que se distribuem de maneira limitada e que podem levar ao desenvolvimento de infecções denominadas de candidíase. Essas infecções fúngicas, elas podem variar entre infecções cutâneas em indivíduos saudáveis e também em infecções sistêmicas, que são os casos mais raros, onde o fungo ele consegue entrar na corrente sanguínea do paciente e com isso ele consegue causar diversas infecções nos órgãos vitais. A Cândida parapsilosis é um fungo leveduriforme oportunista que é responsável por causar infecções sistêmicas, principalmente em pacientes imunocomprometidos. Ele é capaz de causar um amplo espectro de infecções, representando dessa forma uma das principais causas a infecções relacionadas à assistência de saúde. Ele apresenta a capacidade de formar biofilmes em catéteres e outros dispositivos médicos, e esses fatores contribuem para uma disseminação maior dessa levedura em relação às outras. A referida espécie ela é frequentemente encontrada na pele, e a sua transmissão ela pode ocorrer por contato, ou ingestão ou inalação de partículas contaminadas. A Cândida tropicalis ela também é um fungo dimórfico, e a sua organização celular se dá por meio da formação de pseudomicérios constituídos por estruturas longas ramificadas com blasconídeos, esféricos ou ovoides isoladas, em cadeias simples ou aglomerados de células de brotamento diploide ou em forma de lágrima ao longo da pseudohifa. Em condições ideais, a Cândida tropicalis ela é capaz de formar as hifas verdadeiras, uma propriedade que ela compartilha com a Cândida albicans. Além dela, é um agente frequente de candidemia em hospitais brasileiros, sendo uma das espécies mais comumente isoladas. A infecção ela pode ocorrer em pacientes de todas as idades, mas ela ocorre mais frequentemente em adultos e idosos com maior incidência. Outro importante fungo a ser citado é a Cândida glabrata, que ela é um fungo do gênero Cândida haploide. Ela inicialmente ela não era considerada um patógeno, ou seja, ela não era
conhecida por infectar nós humanos, mas conforme o número de pacientes imunocomprometidos aumentou, foi percebido que ela é um fungo extremamente oportunista e também agressivo, que ataca principalmente essas pessoas já debilitadas, com o sistema de saúde debilitado. Além disso, a Candida glabrata, tem uma capacidade muito grande de desenvolver uma tolerância a antifúngicos, no geral, principalmente os azóis e também as equinocândidas. A Candida cruzi, ela se trata de uma levedura diploide heterozigota que tem o seu material genético distribuído em 5 cromossomos. Ela é geralmente encontrada em 2 formas básicas, que são com leveduras e também com pseudohifas. Ela é encontrada com muita frequência em alimentos fermentados e também em laticínios, e ela vem sendo explorada para a produção de produtos bioquímicos e também de enzimas. As células da Candida cruzi, elas são geralmente longas e tem uma aparência parecida com um arroz de grão longo. Ela habita a membrana mucosa de indivíduos saudáveis, no entanto, em pacientes imunocomprometidos, ela pode vir a causar infecções que são potencialmente fatais para essas pessoas. O fluconazol, que é o azol, ele é o medicamento antifúngico mais comumente utilizado para tratar essas infecções de cândida por conta da sua baixa toxicidade para o hospedeiro, a sua alta solubilidade em água e também a sua alta biodisponibilidade. No entanto, a Candida cruzi, ela possui uma resistência intrínseca a esse medicamento, além da sua capacidade de desenvolver e adquirir resistência a outros antifúngicos, o que faz com que exista uma séria preocupação em relação ao seu uso seguro dentro da indústria. Olá! Irei dizer um pouco sobre o patógeno Cândida. Irei também dizer um pouco sobre os sintomas das cândidas mais comuns de serem pegas. A Candida albicans, sendo considerada um patógeno oportunista frequentemente encontrado nas mucosas do corpo de indivíduos, é capaz de se colonizar e se adaptar ao corpo humano, sendo isso ao decorrer do tempo ou até um pouco depois do nascimento, sendo possível até mesmo de bebês terem esse tipo de doença. Por isso, há sempre o risco de uma infecção endógena ocorrer no corpo da pessoa. Infecção endógena nada mais é do que uma doença hereditária, da qual desencadeia independente da causa externa. Sendo assim, ocorre a balança entre o hospedeiro e o fungo, que na maior parte das vezes se torna uma relação parasitária, pelo fungo acabar se alastrando demais e causando infecções. Essas infecções acabam se chamando como candidias, que elas podem ser infecções fúngicas ou lesões superficiais, das quais, se forem superficiais, com o decorrer do tempo, podem se tornar graves. Por isso, o organismo é chamado de organismo pleomórfico. Um organismo pleomórfico nada mais é do que um organismo que tem diversos tipos de células entre ele. Ele é basicamente uma diversidade de células, que tem células de um tipo, células de outro. Ele pode ser benigno, bom, maligno, depende muito da situação. Os sintomas de candidíase consistem basicamente em coceira, irritação e inflamação. Já a candidíase vaginal, que é também uma das mais comuns que se pega, tem esses 3 sintomas, porém existe também o corrimento branco e umas coceiras intensas. A candida bucal, ela pega nas mucosas e dentro da boca, na região das bochechas, onde tem pequenas plaquetinhas brancas. Já a cândida nas pregas ou no umbigo, ela acontece como se fosse uma irritação. Fica meio vermelho, fica com bastante coceira, além de algumas pequenas pústulas, que são nada mais é que umas bolinhas com pus, em volta da região avermelhada ou ocasionada pela cândida. Já a cândida cutânea, ela basicamente pega na pele, que é umas rachaduras na pele, irritação e também fica vermelho. A candidíase intestinal, ela basicamente tem pequenas plaquetinhas amareladas também, ou esbranquiçadas, nas fezes, que é mais fácil de se identificar que está tendo esse problema, além de excesso de gases intestinais. Os homens também podem acabar pegando esse tipo de cândida através do ato sexual, né, que entre a parceira que esteja contaminada,
que quando ele pega, acaba tendo em volta da sua área genitália pequenos pontinhos amarelos ou esbranquiçados também. Além de que, na maioria das vezes, pode acabar ficando vermelhos e bastante irritado. Se coçar, vai virar uma inflamação e aí, infelizmente, vai ter que ir ao médico, porque pode ocasionar uma infecção grave e você não vai querer isso no seu corpo, né? Basicamente, são esses os sintomas, as cândidas. E todas as cândidas que são mais comuns de pegar. A cândida intestinal, a cândida na boca, a cândida no umbigo, a candidíase vaginal. E é isso aí. Olá, agora eu vou falar sobre o mecanismo de resistência contra os antifúngicos, ou seja, eu vou explorar como que esses fungos eles desenvolvem a resistência contra esses antifúngicos aqui, os azóis, os polienos e as ecnocandinas. Antifúngicos azóis. Os azóis eles funcionam inibindo uma enzima que ela é crucial para a síntese do ergosterol, que é um componente essencial na membrana celular dos fungos. 5 formas de resistência contra os azóis são a produção excessiva da enzima-alvo, alterações da enzima-alvo, bombas de refluxo, alteração da membrana celular ou uso de vias metabólicas alternativas. Alguns fungos eles aumentam a produção da enzima, reduzindo então a eficácia dos azóis que estão presentes. Os fungos podem sofrer mutações que alteram a estrutura da enzima-alvo dos azóis, tornando elas menos sensíveis à inibição do medicamento. Os mecanismos de bombas de fluxo, eles expulsam ativamente os azóis para fora da célula fúngica, diminuindo a sua concentração intracelular. Modificações na composição da membrana celular faz que os azóis tenham dificuldade de entrar na célula fúngica, e isso acaba reduzindo a sua eficácia. Alguns fungos desenvolvem vias alternativas para a produção de compostos essenciais, contornando então as necessidades da enzima inibida pelos azóis. Agora vamos falar sobre os polienos. Os polienos, como a anfotericina B, se ligam ao ergosterol da membrana celular dos fungos, causando danos irreversíveis. Alguns mecanismos de resistência contra os polienos é a redução do ergosterol, que é quando o fungo ele pode reduzir a quantidade de ergosterol nas suas membranas, diminuindo a afinidade dos polienos pelo alvo. Alteração na estrutura do ergosterol. Mutações dos genes responsáveis pela síntese do ergosterol podem modificar a estrutura, tornando elas menos sensíveis aos polienos. Aumento na produção de antioxidantes. Para neutralizar o estresse oxidativo causado pelos polienos, alguns fungos eles aumentam a produção de antioxidantes. Mudanças na composição lipídica. Essa mudança na membrana celular, elas podem reduzir a eficácia dos polienos na formação de poros. Ativação de vias de resposta ao estresse. Vias de sinalização celular são ativadas para proteger a célula fúngica, fazendo ela sobreviver ao estresse causado pelos polienos. Equinocandinas. As equinocandinas elas são responsáveis por inibir a síntese de beta-glucano, um componente estrutural da parede celular dos fungos. Os principais mecanismos de resistência das equinocandinas são mutações genéticas, ou seja, quando ocorre uma mutação nos genes FKS1 e FKS2, onde pode se alterar a estrutura da enzima beta-glucano sintase, diminuindo a eficácia das equinocandinas. Aumento na produção da enzima-alvo. Os fungos, para compensar a inibição das equinocandinas, eles podem aumentar a produção de beta-glucano. Alterações na parede celular. Um reforço na parede celular com quitina ou outros componentes podem reduzir a vulnerabilidade aos ataques das equinocandinas. E aí, meninas, vocês conseguiram entender? Sim, agora está